Bom dia. Tenho o hábito de dizer bom dia, seja de manhã, de tarde ou de noite. Este hábito incorpora uma crença de que, para manter um estado de bem-estar, é importante cultivar sempre uma atitude positiva e aberta ao longo de todo o dia, independentemente das horas que o relógio possa marcar. Este simples costume lembra-me de que a interação humana e o respeito ao outro começa com muitos pequenos gestos, que são a base fundamental para se criar um ambiente emocional, cognitivo e mental o mais saudável possível e equilibrado. Quando nascemos, somos completamente dependentes dos nossos cuidadores, dos pais, dos familiares e daqueles que cuidam de nós. E é nesse período de infância e da adolescência que começamos a absorver, tipo mata borrão, inúmeras crenças sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. A maioria dessas crenças são limitadoras e condicionam a nossa vida. Essas crenças moldam profundamente a nossa percepção do outro e da realidade, levando-nos a adotar padrões repetitivos, automáticos, físicos, mentais, emocionais, espirituais, que se reforçam ao longo dos anos. Vivemos num beco sem saída de crenças e de padrões de comportamento que inconscientemente adotamos para sobreviver às agruras da vida, gerando várias versões de eus, que na verdade nem refletem verdadeiramente quem somos na nossa essência, porque vivemos diariamente em piloto automático. Em adultos, ainda governados por essas crenças limitadoras, vivemos com padrões de pensamento e comportamentos verdadeiramente disfuncionais. Essas crenças não só se limitam ao nosso potencial, mas também podem desencadear doenças que afetam o corpo, a mente e o espírito. Os distúrbios físicos, psicoemocionais e psicoespirituais são frequentemente respostas diretas a esses padrões disfuncionais, criando um ciclo de sofrimento e de autodestruição que nos aprisiona em padrões repetitivos de infelicidade. A doença mental é um exemplo claro do impacto devastador que essas crenças limitadoras e padrões disfuncionais podem ter. Em Portugal, estima-se que 1 em cada 5 pessoas sofrem de uma doença mental. Um dado alarmante que revela a perigosidade de vivermos em piloto automático. As doenças mentais, ou como costumo designar, as doenças psicoemocionais ou psicoespirituais, porque eu não acredito em doenças mentais, não surgem no vazio. São resultado de hábitos e padrões que absorvemos por imitação inconsciente e que praticamos subconscientemente, restringindo o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento pessoal e sabotando diariamente o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Estas crenças limitadoras muitas vezes refletem e resultam em ciclos de autossabotagem e de procrastinação, contribuindo para um contínuo estado de sofrimento e para o desenvolvimento de doenças emocionais e espirituais. Quero dizer-vos que existem 3 tipos de crenças limitadoras. Crenças sobre nós mesmos são aquelas que limitam o modo como enxergo os meus valores societais e das nossas próprias capacidades. Exemplificando, não sou inteligente o suficiente, não sou bom em nada ou não mereço ser feliz. Estas crenças minam a nossa autoestima e impedem que acreditemos no nosso próprio potencial. Crenças sobre os outros refletem os julgamentos que fazemos sobre as intenções e os sentimentos das outras pessoas em relação a nós. Pensamentos como, por exemplo, ninguém gosta de mim, todas as pessoas me rejeitam, e que vai criar, de facto, um sentimento de exclusão e de isolamento, afastando-nos de relacionamentos e de convívios e bloqueando mesmo a interação humana. Assim como também bloqueia o apoio ou a interajuda que nós possamos necessitar. E depois temos finalmente as crenças sobre o mundo.
São percepções limitantes que temos sobre como é que o mundo vai funcionando. Isto é, muitas vezes eu ouço dizer: não há tempo suficiente para aproveitar a vida, o mundo é um lugar verdadeiramente hostil, ou as oportunidades da vida são de poucos. Isso vai provocar-nos que de um momento para o outro vai nos restringir a maneira como vivemos a vida e tira-nos o prazer de viver a vida, aumenta o stress e a insatisfação em viver. Esta crença muito limitante impede-nos de viver em plenitude porque se transforma em padrões automáticos e repetitivos de dificuldades, azares e infelicidades. Para sairmos do piloto automático, é preciso primeiramente identificar as crenças limitadoras e depois questioná-las, trazendo à consciência o impacto que elas têm sobre o nosso bem-estar. É a partir desse reconhecimento que podemos substituir por crenças mais fortalecedoras e funcionais que nos permitam viver uma vida mais autêntica, feliz e realizada e criando um espaço no nosso consciente para projetar e construir um propósito de vida escolhida por nós. É tempo de reformular as nossas crenças. É um processo longo que exige paciência, autocompaixão e um desejo muito genuíno de transformação. Porém, ao libertar-nos desses padrões limitadores, abrimos um espaço para uma nova vida, para um novo eu, para um magnífico bem-estar e que se tornam acessíveis através de pequenos gestos, como dizer bom dia, a qualquer hora, porque adquire um significado mais profundo. Esta nossa conversa faz parte do livro que publiquei há 2 meses, de qual eu denominei A Puta da Evidência Científica e a Ingenuidade da Fenomenologia Sistémica e Psicológica nas Constelações Familiares. Será a cura da loucura ou a loucura que cura? Assim como da formação Conhece a Ti Mesmo, oferecida no curso de Constelações Familiares. E, finalmente, do prometido da outra live, que era incluir uma análise sobre o psicoterapeuta John Bradshaw, que investigou profundamente o conceito da criança interior. A criança interior representa aquela parte de nós que guarda, no subconsciente, as necessidades físicas e emocionais da infância que ficaram insatisfeitas. É onde reside as emoções reprimidas e as feridas profundas, como os sentimentos de vergonha, pequenos traumas e experiências de abuso que, ao não serem processadas, permanecem connosco até que decidimos sair do piloto automático e procurar a cura de muitas doenças físicas e psíquicas. É interessante porque Bradshaw enfatiza que o processo de cura dessas feridas exige uma abordagem consciente de reconexão, aceitação e cura emocional. Ele sublinha a importância de reconhecer e validar as feridas emocionais do passado, especialmente as que ocorreram durante a primeira infância, para que possamos trabalhar ativamente na sua cura. Este processo permite integrar esta criança ferida no nosso cotidiano, no nosso presente, de forma saudável, promovendo uma jornada de autocompaixão, de crescimento, de autoconhecimento e um processo muito amorativo. Bradshaw ensina-nos que, ao reconectarmos com a nossa criança interior, deixamos de lado a culpa e o julgamento, abrindo espaço para que as emoções antigas sejam libertadas e integradas. É através desta reconexão que nos fortalecemos, resgatando partes de nós mesmos que, mesmo feridas, ainda têm um potencial transformador a oferecer. Esta abordagem revela que a verdadeira cura vem da aceitação plena de quem somos, desde as nossas experiências mais dolorosas até às maiores aprendizagens da nossa vida. Então, o processo de cura poderá ser reduzido, vamos resumi-lo em 3 fases, ou em 4 ou em 5. Vamos tentar ver como é que nós podemos então resumir como é que vai ser o processo de cura. Vamos ver aquilo que eu me posso lembrar. Primeiro, reconhecer e validar a criança interior ferida. O primeiro passo
é reconhecer que dentro de cada adulto existe uma criança interior que pode ter sido e provavelmente ferida e muito emocionalmente. Estas feridas podem surgir de traumas infantis, de negligência, de abuso ou até mesmo de expectativas inadequadas dos pais ou das figuras de autoridade. Para curar a criança interior, é necessário validar esses sentimentos e reconhecer a dor que a criança interior experimentou. Segundo, recordar ou reviver emoções e experiências do passado. Brett Shaw acredita que é essencial permitir que o adulto recorde as experiências dolorosas da infância, mas a partir de uma perspectiva consciente e compassiva. Isto implica aceder a memórias reprimidas ou emocionalmente não processadas e permitir que a criança interior expresse as suas emoções sem ser reprimida ou julgada. O objetivo é dar espaço a essas emoções, seja de dor, tristeza, medo ou raiva. Terceiro, aceitação e compaixão. Curar a criança interior implica oferecer-lhe uma autoaceitação e compaixão. Por isso é fundamental abraçar a criança interior com amor e compreendê-la, reconhecendo que as emoções e as experiências vividas foram válidas e que o sofrimento faz parte do processo de crescimento. A compaixão e o amor para com a criança interior é fundamental para dissolver a vergonha ou a culpa associadas ao passado. Quarto aspecto é aquilo que possamos chamar a reparação parental da criança interior. Brett Shaw introduz o conceito de reparentar. Reparentar a criança interior, o que significa que o adulto, de forma consciente, assume o papel de cuidador amoroso, como se fosse o pai da criança interior, esse pai ou esse cuidador que essa criança não teve na infância. Isso inclui satisfazer as necessidades emocionais da criança interior, como oferecer amor incondicional, apoio, segurança e orientação. E o adulto tem capacidade de ser a figura de apoio que a criança interior não teve no seu momento. Quinto aspecto, libertar a dor reprimida. O processo de cura também implica libertar a dor que a criança sofreu, que foi retida desde a infância. Isso pode ser feito através de terapias emocionais, como a terapia de expressão emocional, exercícios de visualização, constelações familiares, ou até através de atividades criativas que permitam que a criança interior liberte a sua forma de forma muito construtiva. Sexto aspecto, integração da criança interior na vida adulta. Finalmente, o objetivo do processo é mesmo integrar a criança interior de uma forma muito saudável. Isso significa que a criança ferida já não domina as respostas emocionais do adulto, mas também não é ignorada. Ao integrar a criança interior, o adulto pode ter uma vida mais plena e equilibrada, onde tem prazer em ser feliz, onde cria novas curiosidades e, naturalmente, que ele atua com maior maturidade e com uma grande sabedoria de adulto. E penso que é o último aspecto, perdoar e libertar. É que isto é um passo muito importante no processo de cura da nossa criança interior, é o perdão. Este perdão não significa necessariamente absolver aqueles que nos feriram na infância, mas libertar o rancor ou a amargura associada a estas feridas. Este passo é crucial para libertar a criança interior da cura e da influência negativa do passado, permitindo que o adulto viva de forma mais livre e consciente. Desejo-vos a todos vós um dia feliz, risonho e que pensem sair do piloto automático e começar um processo para curar a vossa criança interior
exatamente para terem uma boa saúde mental. Numa outra live, que irei prometer, irei abordar uma investigadora, mesmo muito pioneira, pelo uso da escrita e do desenho para curar a criança interior, que se chama Lúcia Capacchione.